Isso aí, pessoal, boa noite. Chegando, galera, muito boa noite. Tá todo mundo ouvindo por aqui? Tá tudo legal? Segunda-feira, 23 de novembro, mais uma edição do nosso Angra Sem Censura Live. Legal? Valeu. Mais uma segunda-feira aqui, né? Mais uma noite, uma segunda-feira interessante, importante, a gente aprendeu um pouquinho. Eu tô aprendendo muito nesse programa aqui. Toda edição eu aprendo um pouquinho. Com os meus convidados, com as pessoas que aqui vêm, participam conosco, você aí do outro lado da tela também participando conosco aqui, deixando a sua opinião, seu recado, amigo, aqui legal, ó, já tem gente chegando aqui, ó, Luciano Rosa de Oliveira, boa noite Luciano, pode vir chegando, vem chegando você, deixa o seu like, compartilhe, curte o nosso programa de hoje que vai ser muito interessante. Nós vamos falar de saúde financeira, né? Vida financeira dos municípios, a parte financeira do nosso país, as perspectivas para 2021. O meu convidado hoje é mais do que especial, é um irmão que a vida me deu, né? E eu tive o prazer de ser parceiro também por muitos anos. Somos parceiros ainda, né? Na parte de entretenimento e tal. Nós vamos falar isso aqui tudo daqui um pouquinho. E eu quero fazer alguns comentários dessa semana, tá? Pode vir chegando aí, o pessoal vai chegando aí, tá? Os meninos estão lá embaixo compartilhando lá nos grupos. Você também vai compartilhando aí com seus colegas, com seus amigos. Vamos chegando, que é muito importante hoje a gente ouvir de um economista, gestor de negócios, jornalista, radialista, um empreendedor, empresário, diretor financeiro, muitos anos na área da construção civil de uma grande empresa em São Paulo, também, né? Que representava também uma empresa francesa aqui no Brasil. A parte ele vai explicar tudo isso aqui pra gente. E a gente vai ter um bate-bola aqui legal. Aliás, bate-bola é o que ele mais sabe, viu, esse convidado? Ele tá comentando futebol, a área esportiva também. O cara é um 3 em 1, se vira nos 30, tá? Então, você fica ligado aí, porque daqui um pouquinho vocês vão conhecer um grande cidadão. Ó, por falar em cidadão, gente, resumos da semana. Eu quero falar aqui, ó. Eu li umas coisas na internet essa semana que me deixou muito, me deixa estarrecido, me deixa surpreso, me deixa... Eu não sei que adjetivo usar nessa hora, mas primeiramente eu quero dizer que eu fico muito triste quando eu leio ou ouço essas coisas, né? Eu li nas redes sociais essa semana, que eu estou sempre dando uma olhada, principalmente aqui da cidade, né? Um cidadão agradecendo o bom atendimento no combate ao coronavírus, a vereadora Tite Brasil, da nossa cidade. Sabe? Isso é um direito constitucional ou é um favor de político no Brasil? Eu queria saber isso, sabe? A partir do momento em que eu vejo um cidadão agradecendo um vereador, seja ele qual for, qualquer político do Brasil, por ter sido bem atendido no serviço público, eu começo, sabe, a duvidar de determinadas coisas. Como, por exemplo, a boa gestão da saúde no Brasil. Gasta-se muito, dinheiro não falta. Boa noite, Luciano. Daqui a pouquinho eu vou começar a colocar aqui a participação de todo mundo na tela aqui, tá? Pode participar de qualquer parte do Brasil. Aqui é a nossa cidade, o pessoal participa bastante. Tem participado, né? Luciano Santos, grande Luciano. Tem um projeto maravilhoso, Luciano, tá? Eu vou convidar ele aqui para nossa live também. Que projeto que você tem, Luciano? Você é um exemplo, Luciano, com esse seu projeto social Resgate. Resgata as pessoas com problema com drogas na rua, de Paraty a Angra, maravilhoso. Vai ganhar uma sede agora para fazer esse trabalho, que coisa boa. Estou muito feliz com a tua vitória aí. Você esteve na rádio lá, falou com a gente e tudo. Agora eu quero trazer você aqui para explicar. E precisa de ajuda, viu, gente? Ajuda do cidadão, nossa, do dia a dia, ajudar o projeto desse cara que é maravilhoso, Luciano, tá? Então, gente... Olha, a partir do momento que eu tenho que agradecer, que eu tenho que pedir para um vereador para me ter um atendimento especial dentro de um hospital, de um posto de saúde,
quando eu vou procurar um serviço público, é porque a coisa não está legal. Mas eu tenho que respeitar porque a maioria escolheu o governo que aí está, por mais 4 anos. Apesar de ter, né, uma eleição confusa, estranha, mas aconteceu. E a gente tem que respeitar a democracia. Até isso, o meu próximo comentário. Até agora, ninguém viu todos os boletins, os resultados finais das urnas de Angra dos Reis. São 300 e poucas. Saiu 199. Até agora há pouco. Eu não sei se pode ter, né, hoje mudado isso e tem aparecido, né? Surgiu aí os números totais. Os boletins, quando fecha a urna lá, ela tem que dar o extrato com o resultado urna por urna, zona por zona. Então a gente quer uma transparência, até para os que venceram e os que não conseguiram alcançar aí, almejar a sua vitória. Precisa ser transparente, né? É mais transparente do que uma eleição, gente, um processo tão bonito, democrático, e deveria ser democrático, né? Eu quero chamar também para as abstenções do nosso município, que foram terríveis. Mais da metade do cidadão angrense não foi para as urnas, não votou. Então, assim, eu sei que, sabe, tem toda a pandemia, ajudou isso. Aqui tem muitos idosos, pessoas aposentadas, que moram, né, se aposentaram, vieram morar aqui. A gente respeita esse momento do perigo, aquela coisa toda. Mas também tem muitos jovens que poderiam ter ido votar. Preferiram ir para a praia e não participar desse momento tão importante para o nosso município. Fica aqui registrado. Então, mais sabe? Mais uma vez eu falando isso. Outra coisa, o nosso Parque Mambucaba. Precisa urgente vir um caminhão do TRE, uma unidade móvel, fazer as pessoas que moram aqui, são 45 mil habitantes, só 18 mil votam. Transferir o seu voto, participar, porque aqui você escolheu para viver. Eu voto aqui desde 2000, gente. Sabe? Sou um gaúcho, todo mundo sabe da minha história. Eu cheguei aqui, fiz a minha família, constituí família. Sou apaixonado por esse lugar. E aqui eu deixo o meu voto, aqui eu participo. Aqui eu coloco todas as minhas escolhas políticas, né? Eu escolhi o lugar para viver, então eu tenho que participar, eu tenho que fazer a minha parte. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso, tá? Bom, as páginas de movimento de direita da nossa cidade e região estão num silêncio ensurdecedor, tá? Quanto à lisura das eleições. Por que será? Será porque todas tinham candidatos e foram eleitos? Aí não interessa mais a honestidade das eleições? Prefeito eleito de direita deu um exemplo essa semana. O que ele disse? Eleito, prefeito legitimamente eleito. Abriram as urnas lá e o homem está eleito. O homem foi para as redes sociais e disse o seguinte: se a eleição não teve lisura, não teve transparência, eu me coloco à disposição para um outro pleito, uma outra eleição. Olha que bacana! Justo! Qual o medo? Se você já foi eleito com seu candidato, qual o problema da gente rever toda a situação? Igual aconteceu aqui. Então eu não ouvi nenhuma página de direita, né, de movimentos aqui da nossa região, principalmente da nossa cidade, se referindo à eleição. A lisura da eleição. Tá tudo bem? Foi tudo bem? Tá tudo bem para você? Todo mundo elegeu todo mundo elegeu seus candidatos. Tá tudo bem? Tá todo mundo em silêncio. A boca tá fechada. Ninguém fala mais nada, ninguém fala mais em democracia, honestidade, aquela coisa toda. Todo mundo gritava aí, há 4 anos aí gritando, e agora, com o problema sério que teve no TSE, ninguém fala nada. Tá todo mundo em silêncio. Por quê? Elegeram seus candidatos? Foi isso? Aí tá bom. Eu quero saber o seguinte, é projeto para o Brasil, para o bem das pessoas? É para ajudar o país a ser passado a limpo, esses movimentos? Ou é um projeto particular, pessoal, de poder? É isso que eu fico me perguntando aqui. Eu acho que o senhor e a senhora, nesse momento aí que nos assiste, também se pergunta. Que projeto é esse dessas páginas de direita, de não sei o quê, de movimento isso, movimento aquilo?
que ninguém fala nada das eleições, todo mundo ficou quieto. Agora tem um deputado, Daniel Silveira, que eu quero mandar um abraço, aqui do estado do Rio de Janeiro, deputado federal, que está em cima disso, das eleições do estado do Rio de Janeiro. Está fazendo por onde? E já tem uma cúpula aí de deputados em Brasília vendo essa situação, tá? Transparência, nada mais do que, sabe, ninguém quer mudar resultado de eleição nenhuma. Transparência. O povo tem direito de saber a verdade, tá? Só isso, tá? E as páginas de direita aí, eu estou esperando. Eu estou esperando o pronunciamento de todo mundo, que até agora nada. Né? Justo, o pessoal está dizendo aqui, é justo, isso mesmo. 20 anos já que eu estou aqui, ou mais. Bom, deixa eu chamar um cara aqui, ele vai se apresentar. Vai falar de, money, dinheiro do nosso país, dinheiro dos municípios, vida financeira, não só dos municípios, do nosso país, mas também, às vezes, até para nós, né? Porque se a gente, por exemplo, eu entendo como você administrar uma prefeitura, é como se você estiver administrando a sua casa. Se você gastar mais do que você recebe, você vai ter problema logo ali na frente. E é o que está acontecendo na maioria das prefeituras, dos municípios. Estão gastando mais, com obras superfaturadas, com valores absurdos na área da saúde, transporte, enfim, e aí a arrecadação não bate, quer dizer, a conta não fecha. E quem vem falar para a gente, vem debater conosco, nesse momento é o meu amigo Denis Blota. Boa noite, meu amigo. Você tá bom? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Aí, ó. Graças a Deus, graças a Deus. Agora sim. Tudo bom? Vai falando aí que eu esqueci de pegar um negócio aqui embaixo. Vai se apresentando aí. Eu vou lá pegar um negócio que não pode faltar nesse papo aqui, que eu tenho que mostrar. Tá bom. Tá? Que eu li e foi uma maravilha. Eu vou mostrar já para os nossos telespectadores aqui. Tá? Fico contente. Vai se apresentando. Olha, eu quero que você diga as suas 3 formações universitárias, né? Que você tem, graças a Deus, as suas especialidades, onde você se apresenta aí para a nossa Costa Verde, por favor. Primeiramente, é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. A gente vai trocar uma ideia, é mais um bate-papo, não é nenhum ensinamento, ou eventualmente até uma troca, né? A gente vai falar alguma coisa e vai receber ensinamentos também. Eu sou formado em economia, mas eu vou dar um breve resumo aqui da minha carreira. Eu trabalhei no mundo corporativo durante 43 anos na mesma empresa, no setor de incorporação imobiliária. Comecei ali com 15 anos e até 2018, 2019, eu permaneci nessa empresa. Eu comecei como office boy e terminei, né, a minha carreira dentro dessa empresa como diretor administrativo financeiro. É bom lembrar que eram outros tempos, né? São outros tempos. Quem tem a minha idade, né? Eu sou um cara sexy, né? Sexagenário. Sexagenário é boa. Sou bem sexy. Eu também sou um cara sexagenário. E aí, a gente começava, né, Gauchinho, numa empresa e havia uma relação, um acordo assim meio sigiloso, tácito, entre o funcionário e o patrão. Se você fosse um cara assíduo, um cara honesto, responsável, né, e pudesse, você ia desenvolver ao longo de toda a sua vida uma carreira dentro de uma empresa. Esse era o cenário que eu tinha lá atrás quando comecei a trabalhar. Os tempos mudaram. E mudaram por quê? Principalmente porque houve, ao longo de anos, e a partir da década de 1980, a reengenharia, downsize, são processos que se buscava uma melhoria contínua dentro das empresas. E aí também, e a partir daí, aquele acordo, vamos dizer assim, que existia entre o funcionário e o patrão, que ele teria o emprego para o resto da vida, desde que ele fosse um bom funcionário, isso já não foi mais possível. Por quê? O mercado passou a ser o patrão. O seu patrão não pode simplesmente manter o seu emprego
se o mercado assim não lhe dá essa condição. E também, a partir da década de 1980, 1990, passou-se a ter um conceito de que era preciso ter crescimento. E esse crescimento se fazia você trabalhando 3, 4, 5 anos numa empresa e indo embora. Então, eu sou um dinossauro, né, Gauchinho? Eu sou um cara que trabalhou 43 anos na mesma empresa, que é uma coisa que hoje eu diria para você que é impossível. É impossível você trabalhar na mesma empresa, a não ser que você tenha, por exemplo, no ramo de comunicação. Mas a gente vai desenvolvendo, e aí você fala, mas como é que você vai parte para a área de shows, e como é que você parte para a área de entretenimento e para a área de futebol? A questão tem até amigos nossos aí, ó. Alex Isso. Nogueira. Grande Alex Nogueira. Grande Alex Nogueira. Iluminador, né? Iluminador. A área de entretenimento foi muito engraçado, né? Eu entrei eu diria que eu entrei pelo coração e mantive a minha disposição de continuar na área de entretenimento pelo fígado. Explicando rapidamente, a área do coração, então eu trabalhava nessa empresa e eu saía ali por volta de 3, 4 horas para almoçar, porque era o meu ritmo, né? Eu tomava um café muito cedo e só ia praticamente almoçar e jantar, lá por umas 4 horas. E aí, dentro de uma lanchonete, tinha lá um chapeiro, né, que me atendia, ele me apresentou um CD de forró, Gauchinho. Eu lembro dessa história. O senhor não quer, por acaso, me ajudar com a minha banda de forró? E eu falei, mas eu não gosto de forró, não gosto de música, que negócio é esse? Não, o senhor vai arrumar R$2.000, eu faço um DVD. E eu deveria ter dado os R$2.000. Eu não dei os R$2.000. E se enfiou mais no negócio. Fui me enfiando no negócio. E aí, resultado disso é que eu fui ver, aí eu vi, eu sempre tive isso comigo, a retribuição, porque eu tive a sorte de ter bons patrões que me ajudaram no meu dia a dia, e a forma de eu retribuir ao mundo aquilo que me foi permitido, né, foi através, eu achei, a inclusão social pela música, e fui ajudá-los ali com relação ao forró, e aí fui gostando, e aí foi indo, e depois casei com uma cantora, e a coisa seguiu-se assim na sua normalidade, vamos dizer assim. Mas eu não comecei, eu falo que eu estou na música, né? Não sou da música, eu estou na música. Primeiramente, eu me formei em economia, na PUC aqui de São Paulo, aí levei um certo tempo até retomar isso, e fui fazer uma pós-graduação, um curso de gestão, sempre ligado ao mundo corporativo, na Fundação Getúlio Vargas, e ali eu tive uma grande lição que eu passo também para as pessoas que nos assistem, que eu acho muito importante. A primeira que eu já te passei, que vai ser muito difícil você ficar mais de 20 anos numa mesma empresa, porque é necessário hoje você dar saltos, né? Eu tive um crescimento dentro da própria empresa, lateralmente, mas hoje, para você crescer, você precisa ir mudando de organizações. A segunda lição que eu passo para vocês, eu tive um professor, primeira aula inaugural desse MBA na Fundação Getúlio Vargas, e esse professor me dizia o seguinte, que quando nós, anteriormente, nos formávamos, a gente só voltava para a escola, Gauchinho, para buscar os filhos. Era a única coisa que a gente fazia em relação à escola. Hoje, eu tenho uma má notícia para as pessoas que nos assistem. Nunca mais a gente vai deixar de estudar. Porque você vai estudar, por exemplo, dentro do setor de comunicação, você vai estudar sobre política, você vai ter que estudar. Você está fazendo jornalismo agora, né? Estou fazendo jornalismo agora. Você não para de estudar, você não para de estudar. Depois da GV, eu fiz um MBA na FAAP, também na área de estruturação de negócio, fiz um intercâmbio no Novo México. O Novo México, me entendam bem, estou falando em termos de temperatura, é o Piauí dos Estados Unidos. É mais ou menos 45 graus. Na sombra. A sombra. Você me falou. É mais ou menos ali, você que mora no Rio de Janeiro, né, imagina você estudar depois de comer uma feijoada lá em Bangu, né? Você come uma feijoada e vai estudar. Mas ali também aprendi outras coisas com relação ao povo americano e como ele vê
E aí a terceira lição, olha, nós não chegamos nem a 5 minutos, eu estou dando dicas aqui. É. Uma coisa que eu aprendi estudando nos Estados Unidos. Nós, brasileiros, nós estudamos, nos formamos, fazemos faculdade para quê? Para ter emprego. E o americano, ele estuda, ele faz faculdade para ser empreendedor. Olha a diferença. É uma dinâmica diferente. Então, e o pior que isso pode perguntar. E o pior que isso é automático, né, Denis? Todos, eu vejo assim, todos. Eu tô estudando, eu vou estudar para ter um salário melhor. Só ganha quem tem estudo. É impressionante isso. Não deixa de ser uma certa razão, mas o cara, quando sai da faculdade dos Estados Unidos, ele já tem um projeto debaixo do braço. Primeiro que ele só vai lá exatamente por isso. Há também um outro fator. A diferença entre um gerente e um subordinado é muito pequena. Não há essa diferença que tem no Brasil, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre alguns setores, no setor público, por exemplo, você encontra pessoas no judiciário ganhando um salário de 16 mil reais, assim como início de carreira, né? Então, há uma disparidade. Então, essa minha formação de economista, de administração de empresas, me permitiu fazer essa carreira e fazer também, gerenciar alguns negócios, entre os quais a questão do entretenimento. E aí, tem uma forte ligação agora também com o Gauchinho, porque estávamos eu e o Gauchinho fazia divulgação em todo aquele triângulo mineiro, estávamos eu acho que o Djalma estava conosco também. Djalma. Grande Djalma, meu parceiro aqui, que a gente faz alguns negócios imobiliários também. E estávamos ali, e há uns anos antes dessa nossa viagem, o caminho que nós estávamos andando ali pelo Triângulo Mineiro, eu tinha entrado com uma ação, pelo seguinte: a minha mãe veio de Curvelo, que é o centro de Minas Gerais, veio para São Paulo juntamente com a família. Normalmente era assim, né? A família vinha um irmão, vinha outro irmão, vinha a família toda para São Paulo, uma oportunidade de emprego. Então, os irmãos de criação, porque minha mãe foi doada com 3, 4 anos, ela foi doada para uma família, os irmãos de criação da minha mãe vieram para São Paulo, e uma irmã de criação, que seria minha tia, trabalhava na casa de um grande político, ela trouxe minha mãe, então, com 18 anos, para ser babá da filha desse grande político, desse grande comunicador. E aí... começa a história toda. Começa a minha história, né? E aí, eu sou filho, já abrindo o jogo, eu sou filho de José Blota Júnior, fora do casamento. Que é esse aqui, ó, que eu vou falar daqui a pouquinho. Uma biografia maravilhosa, um dos maiores apresentadores, jornalistas, locutores que o Brasil... o cara abriu a tela da Record. Eu li aqui, e eu gostei muito que ele era colecionador de cachaça artesanal. Exatamente. Aqui em Paraty tem a cachaçinha artesanal, que é uma maravilha. Gostei muito. E aí esse DNA veio para mim. E aí eu já vi o Gauchinho, a gente sempre visitava rádios, né? Eu sempre gostei do veículo rádio, né? Eu ainda sou até AM, né, Gauchinho? Eu gosto do diodo, sabe aquele Eu também comecei no AM. Eu comecei no AM. Primeira rádio que me deram uma oportunidade de falar foi no AM. Então, essa ligação com o rádio já vem com meu pai. E enfim, nessa viagem eu recebi uma ligação do advogado haveria a possibilidade de eu fazer o exame de DNA. De fato eu fiz, cheguei aqui em São Paulo, fiz o exame de DNA e evidentemente provou-se, meu pai morreu em 1999, provou-se que eu era filho de José Blota Júnior, e aí adquiri o direito de usufruir dessa grife, eu falo, essa grife do jornalismo brasileiro, que é o nome Blota. E aí nessa sequência eu, por outros caminhos, fui convidado por um amigo para fazer comentários em rádio, não me via preparado, mas fui estudar. De novo, eu fui estudar. E hoje eu tenho um programa de rádio, tenho também na Califórnia, tenho também aqui no Rio de Janeiro, na TV Ilha, até me ausentei, porque tinha esse compromisso aqui, muito importante com o Gauchinho, e eu falo também de futebol. Então a gente vai brincando de um pouquinho de cada coisa, né, Gauchinho?
E hoje a gente vai dar um Isso. pitacozinho. Perdão, Agora, eu estava conversando com a produção aqui, ó. a produção. É que o pessoal, viu? Deixa eu te explicar. É que o pessoal aqui, ó, pede para mim, tem alguns, né, que já são senhores e tal. O pessoal de Barra Mansa aqui, que nos assiste sempre na segunda-feira, o pessoal de umas cidades próximas aqui, eles às vezes não conseguem encontrar a página lá, aí pede para a gente mandar o link da página. Que legal. Para eles acompanharem, são senhores. Mas A você dona vê que é Sandra, importante. quero mandar um beijo para a dona Sandra, presidente da Associação dos Moradores aqui do Parque Sol Nascente. Beijo para a senhora, seu esposo, tá bom? Tá É muito acompanhando a bonito isso, gente, né? né? É muito Tá bonito acompanhando isso. a gente Bem lá. bacana. Bem bacana isso. A satisfação maior é isso, o carinho, né? Exato, Que a exato. gente. Não é nem em si a parte financeira, porque você sabe que a gente batalha para outros lados, nós Claro, batalhamos, né? Temos o nosso. A nossa correria, como diz o outro, e isso aqui a gente faz mais por satisfação mesmo. exatamente. Mas somos enjoados, gostamos de fazer bem feito, né? Você sabe como é que é, né? Tem que cada vez melhorar mais. Exatamente. Bom, cada vez melhorar mais. Me conta uma coisa. A parte. Você sabe que eu tenho uma curiosidade muito grande. Eu já te perguntei isso. Já te perguntei isso no rádio uma vez. Sim. E aí eu vou perguntar. Claro que a gente vai falar da parte financeira toda, né? Claro, A claro, saúde claro. financeira do país, dos municípios. Você vai dar uma visão pra gente aí. Mas eu tenho uma curiosidade muito grande. Por que hoje, eu já te perguntei isso lá no rádio, e vou te perguntar novamente aqui, que aqui é um outro público também, por que a obra pública é diferente da obra privada, que você já esteve nesse mercado por 35 Sim, anos, sim. né? Não é Sim, isso? sim. Exato. É. 46 anos. Quanto? 46 anos. 46, eu achei que era 36, olha aí, 46 anos no setor da construção civil. Construção civil. 43 como funcionário e 3 agora como um agente de analista de negócio de terrenos. De mercado, né? De mercado. Certo. Para incorporadores. Então, e para incorporadores. Então, aí eu te pergunto, por que uma obra no município tem tanta diferença de uma obra privada? Em valores. O que é? Licença, ambientais, fora o que a gente já sabe, a corrupção. Sim. O que onera tanto deles hoje, na tua visão? Parte você já colocou bem claramente que você tem ali algumas dificuldades, né? A obra pública, ela envolve quase que transformar um terreno, né? Às vezes você tem que entrar por dentro de uma montanha, você que tem que atravessar uma floresta, então tem um custo ambiental, um custo ecológico. É uma construção mais pesada, né? Não, envolve outros tipos de materiais. E tem um custo que eu chamo aqui também, que é um spreadzinho, é uma taxinha que é cobrada, porque você nunca sabe quando vai receber. Então você faz um preço já projetando que você vai ter perdas nisso. E é mais ou menos o que faz o banco hoje também, de uma maneira geral. Como é que o banco age com você? Ele, numa ponta, ele te toma a poupança, né, de 0,5% ao mês, seja lá o que for, na outra ele te faz a 10%. Mas por que ele tem essa diferença? Porque ele sabe que ele vai emprestar para muita gente, mas não vai receber de todo mundo. Então, para balancear, né, ele cobra mais caro, porque aí vai tirar os custos dele e também essa questão do tempo e a perda que ele vai ter, muito provavelmente. A gente vive isso, não precisamos nem entrar em obra pública, Gauchinho. Quando você faz, muitas vezes, shows para prefeituras, você simplesmente não recebe. Você sabe que eu tenho aqui cheques, que eu não posso protestar a prefeitura. Você não pode protestar simplesmente a prefeitura. A prefeitura me deu um cheque sem fundo e eu não posso simplesmente protestar. Quanto te deve? Abre o jogo. Quanto te deve hoje prefeituras no Brasil, no nosso mercado? Que eu lembro, já estava beirando 1 milhão, né? Quanto foi isso aí? Hoje está R$ 927 mil.
Mas tinha passado de 1 milhão, não é isso? Já tinha passado de 1 milhão. Que você não recebeu das prefeituras, né? O restante já pagaram. Já caducou. Caducou, cara. Passou os 5 anos. E não tem como se fazer também, né? Mas isso explica um pouco porque as obras também ficam caras. Mas eu vou lembrar de uma determinada situação. Eu tenho que fazer uma confissão aqui para as pessoas que nos ouvem. Eu já fui petista um dia. Sim. Eu estudando na PUC de São Paulo, 1982. Essa é uma passagem também que eu gosto quando você conta. Isso. E aí você está ali, né, no meio de todo aquele pessoal, revolução. Eram outros tempos também, eu diria para você. Época de escola também foi. Época de faculdade, evidentemente, e eu fui petista. E aos poucos eu fui endireitando. Por isso que as pessoas falam endireitando, né? Você vai mais para a direita. Você vai mais para a direita. Né? Mas eu me lembro bem que o que me fez foi a pá de cal, foi em 1995 com o Plano Real. E por que eu falo isso? Construção civil, obras particulares. Gauchinho, a gente tinha... você não sabia nada de nada. Você não sabia quanto custava a sua obra. Você simplesmente ia reajustando diariamente. Teve uma época que a inflação era 80%. Quando veio o Plano Real, nós tivemos que foi um susto. Foi um susto, porque trouxe a realidade dos fatos. A gente não conseguia mais vender naquele preço, porque também tínhamos que comprar por outro preço. Veio a realidade. Quer dizer, aquilo foi se misturando ao longo dos anos, e é esse choque de realidade que eu acho que também falta na obra pública no Brasil. E de uma certa forma, eu tenho uma amiga que está hoje na área de compliance da Odebrecht. Não sei se você sabe, mas eu vou informar você, as pessoas que nos acompanham. Ela se reporta, a área de compliance é uma área, vamos dizer assim, de auditoria, de boas práticas. Você sabe para quem ela se reporta nos seus relatórios? Para o governo dos Estados Unidos. Ela tem dentro da Odebrecht pessoas do governo americano, do FBI, onde tudo que é feito dentro da Odebrecht, que tem hoje mais ou menos uma recuperação judicial de 98 bilhões, imagine uma empresa para dever 98 bilhões, quanto já não levou nesses anos todos. E a Odebrecht está conseguindo, sim, se recuperar, tanto é que agora o monitoramento já está sendo só, não lá dentro, dentro do local. Isso já é reportado para os Estados Unidos, porque foram definidos os processos dentro da Odebrecht. Porque não se pensa mais que uma empresa dessa vai, de novo, né, tornar uma obra caríssima. Mas tem um outro custo também, né, Gauchinho? Que a gente... Sim. Você está aí em Angra, né? Eu acho que deve ter aí algumas usinas paradas, né? Quanto custou isso? Sim, claro. Ela parada. Olha, parece que de manutenção, o governo tem um custo de quase 40 milhões por ano. Imagina, ela faz uma conta. Parada. Só para fazer aquele equipamento que está lá, sim, alguma manutenção, provavelmente. Né? Agora tinham que fazer um tal de um galpão lá, um negócio que era para guardar o equipamento que estava no tempo, parado na obra, estragando. Sim. E aí tinha que fazer esse galpão e fazer essa obra separada, né? Uma obra, acho que ia durar uns 6 meses ou 8 meses, iam chamar alguns peões e tal, uma empresa, para fazer essa obra. Isso foi o que a gente precisou, para guardar esse equipamento. Quer dizer, a usina 3 parada, ela te dá esse custo. Ela dá um custo desse para o contribuinte, nós, né? Nós exatamente, nós estamos pagando, exatamente isso que está acontecendo. Parada. E a questão que eu te falei, a questão ambiental também, né? Você tem que fazer desvios, você tem que desapropriar. Olha, realmente um outro cenário. No momento, isso se reflete no custo do Brasil. Isso também se reflete no custo do Brasil. A gente já entrando um pouquinho
dentro do que a gente vai falar, o ministro Paulo Guedes, né, ficou contente, né, porque aparentemente já houve uma recuperação nossa com relação a... Isso que eu ia te perguntar. Eu só queria que as pessoas entendessem, Gauchinho. Eu vou fazer uma analogia aqui, tá? Para você entender. Tá. O que é tecnicamente para a economia não significa que é a prática no dia a dia para você, para mim, que vamos no supermercado, para a dona de casa que vai comprar o arroz, que vai comprar o detergente que já não está, o óleo de soja, vamos deixar claro, né? E deixando claro que também é um processo, é um tempo, né? Alguns setores vão sair na frente. Mas o que acontece? Não sei se você sabe, mas a cerveja no Brasil, cerveja zero álcool, Sim. Zero álcool. Se você for ali na embalagem, hoje não, mas há um tempo atrás, se você fosse na embalagem... Vai falando aí. Eu vou te explicar por que eu tenho que sair. Vai falando. Se você fosse tomar uma cervejinha zero álcool e você olhasse na embalagem, você ia olhar que tinha álcool. Era 0,50%. 0,5% de álcool dentro da composição da cerveja sem álcool. Aí você fala, mas, poxa, mas eles colocam na embalagem zero álcool e tem 0,5% de álcool na cerveja? É porque a legislação brasileira considera que até 0,5% de álcool não é uma bebida alcoólica. Então, as cervejarias criaram esse caminho da cerveja sem álcool com uma cerveja que tinha 0,5% de álcool. E agora, você imagina se você vai tomando aquilo, já vai dando algum efeitozinho, vamos dizer assim. É a mesma coisa com relação à economia. Nós tivemos um avanço em alguns setores, 1,8% no setor de serviços, de uma maneira geral, quando você não compara de ano a ano, mas no trimestre anterior para esse trimestre, houve ali um aumento de 9%, significa que a gente está efetivamente, na teoria econômica, saindo de uma recessão. E muito em função de um plano bem executado, e eu acho que aí entra, a gente tem que... Eu estava falando com você na época, né, de ser petista, em 1982, eu enrolado numa bandeira no dia 25 de julho de 1985, emenda Dante de Oliveira, que não passou no Congresso, e que eu queria votar para presidente, e a partir dali... Dia do meu aniversário, 25 de julho. 25 de julho. E a partir dali, eu passei a adotar um seguinte critério. É verbo, não é substantivo. O que eu quero dizer? Eu sou uma pessoa que vivenciou a luta pela democracia. E se é luta pela democracia, não é o substantivo o meu voto, é o verbo, votar. Então, posso não ter votado no atual presidente, mas eu vou brigar para que ele exerça o seu mandato e trabalhar de uma... porque eu quero votar. Ganhar ou perder faz parte, mas eu percebo que algumas pessoas querem a democracia, desde que seja a sua democracia. Sim. Não é assim. A gente tem que respeitar o resultado das urnas. E aí, daqui a pouco, a gente vai falar de algumas situações que podem, já tem ali uma sinalização de alguns bancos, e os bancos são importantes porque as áreas econômicas dos bancos fazem algumas projeções. Havia uma projeção no Banco Itaú, no Bradesco, que a gente chegaria ali a uns 16% de desemprego, já estão revendo isso para uns 15%, 14% de desemprego. Foi menos, graças a Deus, né? Graças a Deus. A questão também da queda do PIB, que estava em 4,5%, já estamos... É inevitável que haja a queda do PIB, né? Dentro de uma pandemia. Nós estamos num cenário aqui muito ruim. Agora, não, aparentemente, pelo que o ministro Paulo Guedes deixou claro, não haverá uma extensão do auxílio emergencial. E se fala, ele coloca também isso em função
até mesmo, e aí que eu acho que algumas vezes, algumas áreas do governo pensam de uma forma em relação a outra. Ele coloca muito em função das vacinas que estão vindo, de alguns cuidados. E aí eu não sei te dizer, eu não posso precisar para você se ele está certo ou não, mas se houver uma segunda onda, que eu acho um pouco difícil, e vou te dizer porque eu acho um pouco difícil, porque a gente vai entrar num verão bravo, né? E já deu a entender esse vírus, né, Denis? Aqui te interrompendo um pouquinho, que parece que ele não é muito chegado ao calor, né? Exatamente. Eu não sei. Está dando para entender. Você vê lá na Europa, nos Estados Unidos, já chegou de novo, porque começou a nevar lá e esfriar. E ele gosta do frio, né? Exatamente, exatamente. Eu não sou especialista em... Eu também não, mas, eu também mas não... Dá para perceber isso. Sei. Eu acho que houve um represamento dos dados, Era importante ter esse represamento para questões das eleições. Eu não estou aqui fazendo ilações dizendo que o vírus tem relação com... Ele dormiu na eleição e acordou agora de novo. Me parece que houve um represamento. Alguns hospitais aqui em São Paulo mesmo já estão falando de 80%, mas se a gente... Aqui no Rio, 92%. Mas capital. Lembra dos feriados lá de setembro, de outubro? A conta chega, Gauchinho, a conta chega. Foi lotado, né? Lotado. E o dia a dia mesmo, né? Eu ando muito... Aqui em São Paulo, o que eu tenho feito hoje? Procurado áreas em que estão próximos das linhas de metrô, bem lá na Zona Leste, você conhece bem aqui São Paulo, São Mateus, que é no extremo leste, né? E a gente vai andando, porque existe hoje, no mercado imobiliário, que está num crescimento absurdo, e é capaz de faltar material, porque a gente não está preparado para essa demanda novamente. Por quê? Os juros de financiamento para a produção caíram para as incorporadoras e caiu para quem compra também. Né? O Itaú está praticando ali por falta de 5% ao ano. Mérito também desse governo, que fez uma Selic, que nós chegamos a 15%, né? No governo Temer, a 2,5%. Então, isso vai fomentando. E a questão do brasileiro para a incorporação é a necessidade que ele tem de financiamento. Ele precisa ter renda e precisa ter financiamento a longo prazo. Oportunidade de financiamento a longo prazo, né? E ao longo da minha procura, minha casa, minha vida. Por quê? As construtoras hoje começaram. Qual o teto do Minha Casa Minha Vida? 240 mil? Então eu vou construir algo que caiba dentro disso. Nem que seja para fazer estúdios de 27 metros quadrados, de 30 metros quadrados. Quer dizer, você vai diminuindo a metragem do apartamento para ficar naquele limite do Minha Casa Minha Vida. É isso que eu ia te perguntar depois. Eu tenho uma pergunta em cima disso, da área da construção civil e para os municípios. Mas segue aí o teu. E aí o que eu queria dizer? Nessa minha procura de terrenos, eu ando na periferia. E na periferia parece que realmente as coisas funcionam numa outra dinâmica, né? Tem festa, aqui em São Paulo, não sei se esse é um fenômeno no Rio ou em Angra, tem muito agora chamada adega, sabe? São pequenos espaços em que se põe ali um espetinho, como a gente comia lá em Uberlândia, adorava aquele espetinho. Na porta do hotel. Na porta do hotel, ali uma cerveja, fica todo mundo do lado de fora, um sonzinho, e isso vai, sabe, você vai olhando e fala, poxa, as pessoas não estão levando tão a sério ainda. E é preciso levar a sério. Não por elas, porque... mas é uma questão que você está até falando, né? De pessoas jovens que também são entubadas, né? Passam por problemas. Entubadas, né? Infelizmente. Infelizmente. Então, essa questão da segunda onda pode vir, pode não vir. Acredito que não venha. E não vindo, não há necessidade. Acredita o ministro Paulo Guedes desse auxílio emergencial. Mas ele foi muito importante para a gente atravessar e chegar em cenários, né, para o próximo ano. E daqui a pouco aí a gente vai começar a falar
Infelizmente, eu falei isso com você hoje na nossa prévia, agora nós vamos entrar num assunto econômico, mas que necessariamente passa por Senado e pelo Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Não tem como. Isso. Pode desfiar o rosário. Me fala uma coisa. Olha, eu fico assim, muito preocupado, né? Porque nós somos, vamos dizer, em certa parte, empreendedores, né? Sim, eu mesmo. Eu tô no rádio, mas eu tenho um mercado que eu dependo do entretenimento, da diversão das pessoas. E isso está sendo, essa pandemia, cortado, né? Tolhido, as pessoas estão, né, sem essa parte social aí. E que está, em certa parte, fazendo muito mal psicologicamente para as pessoas. Agora se viu o tanto que é importante a vida social das pessoas, né? Aumentou o crime passional, né? A violência doméstica. A violência doméstica, aquela coisa toda. Por quê? As pessoas estão, né, daquele jeito, os nervos à flor da pele, a festinha, um pagodinho, não sei o quê, um show sertanejo, uma rave, um isso, um aquilo, um teatro, né? Um cinema, faz parte no dia a dia das pessoas, e foi provado agora. Isso tudo está sendo, inclusive a parte financeira, as pessoas não estão, né? Estão cortando essas coisas também agora na volta. O que você acha? A vida financeira dos municípios, a economia, PIB dos municípios, durante meio pandemia e pós-pandemia. Você acha que o 2000 agora esse restinho de ano aí, e projetando 2021, podemos esperar o quê? Melhoras? O que você me diz, meu amigo? A questão da sua visão, né? Você vendo o mercado, você está sempre estudando. Eu acho que a gente tem alguns deveres de casa. Sim. E esses deveres de casa passam por uma diminuição do custo Brasil. Esse custo Brasil que tem que trazer... O Alex falando que no Capão acabou a pandemia, ele sabe. Acabou a pandemia. É exatamente isso aí. Pois é, que coisa. Você precisa atrair o capital estrangeiro e os investidores, criar condições. E o nosso custo impede isso, de novos investidores, de investimentos. E aí, agora começa aquele puxa de lá, puxa de cá. A primeira questão são algumas reformas, que a gente vai falar aqui, alguns projetos, alguns planos, né, que a gente vai falar aqui, que passam necessariamente pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Só que a gente já tem um problema, né, Gauchinho? Por exemplo, o orçamento já ficou para o próximo ano. Então, a gente não sabe dizer o que vai ser. O que sobrou, no que vai ser aplicado. O orçamento já ficou... Por quê? As eleições agora mostraram aí eu não sei como é que foi, até te peço desculpa, eu não sei como é que foi o resultado em Angra, mas de uma certa maneira, você estava até fazendo um apelo aí ao pessoal da direita, de uma certa maneira, nesse embate entre as forças mais conservadoras, mas não tão à direita, um DEM, um PPS, um novo, o Patriota, mais aqueles, o MDB, mais aqueles antigões, o Centrão sim. levou uma certa vantagem. As pessoas escolheram, de uma certa forma, mais candidatos relacionados com esses partidos. E aí a gente tem o primeiro impasse. Por que eu falo para você que esbarra na agenda política? Vou dar um exemplo. Eu estava vendo hoje que eu acho que o Aliança, que é o partido que o presidente Bolsonaro pretende se afiliar, já tem um ano e tem poucas assinaturas, né? Ainda não conseguiu decolar. E numa dessa, ele vai ter que fazer uma escolha. Num PP, por exemplo. De repente, ele vai ter que escolher alguém do Centrão. Um PP, por exemplo, que é o que tem mais se falado. E ele já colocou bem claro. Ele já era lá do PP, né? Exatamente. Ele já foi do Partido Popular.
Exatamente. Então, um MDB, um PP, um DEM, esses partidos saíram com uma... e eu até ouvi um economista, amigo, também falando, dizendo o seguinte, se o Centrão era a boia de salvação do governo, vamos dizer assim, agora virou um bote, né? Virou, tem que entrar ali, não tem jeito mesmo, essa situação. E ter essa maioria na Câmara é importante para as reformas que o governo quer fazer. E essas reformas, elas são importantes porque as pessoas a vida financeira. É a vida financeira. As pessoas não vivem no Estado, as pessoas não vivem na federação, as pessoas vivem no município. Então, é preciso, dia, né? No dia a dia, é preciso criar empregos, é preciso criar mais condições. Por exemplo, a lei da cabotagem, que vai facilitar. A cabotagem é quando você faz de um porto para outro, internamente, usando os rios. A gente tem uma série de dificuldades aqui, e você precisa passar. Para você ter ideia, se você permite que empresas multinacionais venham fazer esse serviço, a tripulação, Gauchinho, é mais barata. Se você trouxer pessoal da Índia para fazer ali, do México, toda a tripulação é mais barata. Do que fazer com a daqui. Com a daqui. Então, por quê? Burocracia, o quê? Sindicatos, você sabe como é. Essas coisas. Bom, a gente sabe como é que funciona nos portos, né, Gauchinho? Isso é bem lá de trás. Então, é importante facilitar a entrada das empresas estrangeiras para esse tipo de serviço. Por quê? As estradas cada vez piores. A gente tem uma dependência de caminhão, mas a gente tem uma malha, que a gente chama de matriz de transporte, de rios, né? O transporte hidrográfico fala, né? Exatamente. É riquíssimo. É riquíssimo. Abandonado, então né? Abandonado que você pode utilizar. Então, essa PL da cabotagem é importante nesse sentido também. Outra que é importante, eu fiz até uma colinha aqui, porque é tanta coisa, meu amigo. Tá certo. Aí entra já na reforma tributária, que é uma reforma importantíssima na questão de diminuir impostos, ou concentrar, fazer os impostos sejam concentrados num que eles chamam de imposto único, vamos dizer assim. Sim. Porque você tem uma cascata que chega lá no final, um carro, por exemplo, você paga 30%, 35% de imposto. Então, essa reforma tributária é importante, mas eu vou dizer para você... Vai desalavancar, vai sair desemperrar uma série de coisas aí. Uma série de coisas. Perceber. Agora, o mais importante... Agora, entrando também em um outro plano que está no Congresso, porque eu falo para você que... e porque está travada todas essas pautas, porque há esse embate político, né? Puxa dali, puxa daqui. Interesses, Isso. Falta no governo, eu acho que falta no governo esse personagem. Nosso presidente é muito direto, né? Você sabe como é que ele é. Ele veio do Congresso, mas ele sabe como as coisas funcionam, e ele precisaria ter alguém um pouco mais, não estou dizendo... Maleável. Que tem uma certa... Flexível. Exato, político mesmo, né? Que seja mais político com relação a isso. Mas pouca coisa vai acontecer até o final Tanto é que o Congresso não vai abrir mão do seu recesso. Não há interesse no Congresso. Vamos deixar para o ano que vem mesmo, porque você sabe que você vai... Vamos empurrar, né? Nós vamos criando ali algumas situações. Tem as eleições municipais, e aí tem capitais importantes disputando, muito embora do partido, que é apoiados pelo governo, é só lá em Fortaleza, né? O Major, esqueci até o nome que disputa com a família Ciro lá. Gomes, exatamente, né? Lá em Fortaleza. Então, até dia 29 nada vai ser feito, depois você tem a questão do recesso, e aí tem o principal, né? Lembrando que trocam, ou não é que trocam, tem a eleição do presidente da Câmara e o presidente do Senado. Enquanto isso não for definido,
O que está passando é como fosse aí em Angra, a Câmara dos Vereadores, né? Nome de rua, nome do hospital, só coisas sem só coisas menor... assim, homenagens e tal, biriri, barará, nada com nada. Então, para destravar, a gente precisa passar. E é importante destravar, porque mais importante que a reforma tributária tem duas coisas, que é o plano Mansueto. Mansueto foi um secretário do Tesouro, em que eu fiz até uma colinha aqui, eu vou... Eu gosto de você porque eu sou honesto, você é igual eu, fala real. Porque é muita coisa. Deixa eu te contar o que estava acontecendo aqui, que eu olhava de um lado para o outro e saía. A Joíris arrumou uma gatinha aqui e a gatinha sobe pro meu estúdio, rapaz. Aí ela vem e rói tudo aqui, ó. E ela rói meus fios. E eu tava preocupado que ela não saía. E aí agora a mãe dela veio buscar ela aqui em cima. Mas vamos... o que é esse plano Mansueto aí, né? Que nós tivemos aí alguns estados, né? Você sabe quais são. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Roraima, Rio Grande do Norte e Mato Grosso, né? Que tiveram dificuldades em 2016 e em 2019 também tiveram essas dificuldades, né? E aí tiveram que pedir para o governo. Mas esse é o grande problema, né, Gauchinho? Esse é o nosso grande problema. Porque imagina o seguinte, Rio de Janeiro, né? Você tem aí uma área petrolífera e você quer atrair o pessoal para esse tipo de aquele incentivo fiscal. Aí você chama a indústria, ela vai lá, e aí o que acontece? Você arrecada menos. Aí sabe o que você faz? Você vai lá no governo federal. Olha, eu gerei emprego, mas eu não tô duro, tô liso. Por duas razões. Primeiro, uma dessas razões, você diminuiu aquilo que você pode arrecadar, só que você gasta mal. Esse é o grande problema, é gastar mal. E os estados sempre fazem isso, né? Não têm a menor responsabilidade, iam fazendo isso, só que você não pode quebrar o estado, você não pode quebrar, não existe como quebrar um município, Gauchinho. Então, o que se está tentando com o plano Mansueto é criar algumas regras, como se fosse, imagine na iniciativa privada, uma recuperação judicial, que você vai seguir determinadas, e ali, ó, na ponta do laço mesmo, você vai abrir mão da sua autonomia, do seu município, do seu estado, você vai ter ajuda do governo, mas você não vai ter mais autonomia para gastar com impostos, rédea curtíssima. E aí você sabe, né? Eu quero, mas será que a gente não pode liberar isso? Aquelas reformas que a gente já conhece, né? E vai ter uma trigada aí, né? Provavelmente vão trigar um pouquinho, né? Não vai sair exatamente como... Eles vão pedir umas coisinhas aqui, vai ter uma trigadinha. Com certeza. Você viu que a gente vai indo, Gauchinho? Cai onde? No Senado? Na parte política. Na parte política. Na parte política. Infelizmente. E realmente... Não existe essa possibilidade. O Rio de Janeiro vai falir. Não tem. Alguma coisa tem que ser feita. Então, agora precisa ter esse cuidado, esse puxa para lá, puxa para cá. Ninguém quer isso, ninguém vai aceitar esse tipo de situação. Então, tem algumas regrinhas que o que a União vai tentar fazer? Fortalecer ali a transparência fiscal, né? E aí tem coisas também, algumas condições que vão ser necessárias. Por exemplo, privatização, né? Sim. E aí Correios, você está vendo... E aí vai, né? O que está acontecendo no Rio de Janeiro com a questão sanitário, né? Água e esgotos, né? SEDAI. Por quê? Essas são as condições. Olha, você vai ter que privatizar setores do seu estado aí, porque é a única maneira de diminuir os gastos, né? Diminuir esses gastos com o Estado. São várias situações. Você me permite, Gauchinho? O Alex está me perguntando aqui sobre... Isso, eu vi. É por isso que eu coloquei Posso voltar um pouquinho aqui? Pode. Eu vou falar bem claramente. Isso aí não é o economista falando, mas é uma pessoa que está dentro do setor.
E a gente viveu muito isso, Gauchinho. Eu acho que aqui, Claro, com essa, certeza. Nós esse pegamos fórum... outras crises lá fora, lá atrás, Isso. né? Aquela de 2012, 13, 14, foi terrível, né? O canal que você está abrindo aqui para mim, para esse debate, eu acho que é importante para outros setores também, porque é Sim. preciso também. Tudo bem, há um erro de avaliação, mas a gente sabe, Gauchinho, que existem alguns protocolos. E nós nunca fomos de protocolos. Porque daqui a pouco, lá no final, nós vamos falar de corrupção. Sim. Né? E falar de corrupção em todos os setores, setor de eventos. Você sabe, tem o ECAD, tem isso, tem aquilo, a gente tem que fazer. Uma série de coisas tem que fazer algumas coisinhas ali no som, algumas concessões, vamos dizer assim, porque a conta não fecha. Então, agora, com relação ao setor de eventos, se a gente for seguir estritamente o protocolo, Gauchinho, a conta não fecha. Não tem como. Isso a gente fez uns debates entre nós aqui pelo Zoom e tal, com alguns produtores de São Paulo, aqui do Rio, de Minas Gerais. Não fecha. É muita despesa. Você vai ter que colocar isso na receita da porta ou do bar, no caso, na praça de alimentação. Encarece, assusta o povo não vai. Isso. Você não pode. Como é que você vai ter fazer? Menos gente entrando se você for cumprir protocolos. Metade das casas, dos locais. Aí a gente entra no setor. O setor não se ajuda. Então, eu vou respondendo a você, Alex. Eu não acho que o público tem predisposição financeira assim para pagar, porque ele precisa disso. O Gauchinho foi muito feliz. Faz parte da saúde mental das pessoas. Da vida social, né? Da vida social das pessoas. Você foi muito feliz com o que você falou. Agora, o que falta? Falta para o nosso setor, internamente, baixar a régua. Seja o artista que está lá em cima com seus cachês, que eu não sei de onde vem esses cachês. Absurdo. Esse absurdo. E tem prefeitura que paga. Eles pedem isso porque tem prefeitura que paga. Aí nós vamos cair de novo em setores, na política. Público. Porque o setor de shows, não tem mais o showmício, mas ao longo do ano ele vai financiando campanhas, vamos dizer assim, né, Gauchinho? A gente sabe como é que funciona. Porque infelizmente tem aquele negocinho lá, e a gente sabe que tem, e quando você não topa fazer, você tá fora. Né? Não, eu tô fora de uma série de prefeituras aqui da região, justamente por isso, porque eu não dou nota maior. Esse programa é Angra sem censura. É pra falar mesmo. Entendeu? Eu tô fora deles, porque tu me conhece. Quantos anos nós trabalhamos? Nossa, não. Nós recebemos N propostas de várias prefeituras, de várias cidades. E você chamava e falava assim, ó, não vamos entrar nessa. Sai fora e tal. Eu só te ligava para te informar, né? Na realidade, a gente não... Eu tenho uma grande admiração para você, porque eu conheço você sei lá, foi um rodeio Barreto 2010 ou 2011, alguma 9, coisa. Né? Não, acho que não, por aí. Começamos em 2009, né? 2009, isso mesmo. Aí em 2010 teve o rodeio. O rodeio. E uma coisa que eu posso falar para todo mundo, os seus valores são inegociáveis. Não você tem problemas. Graças a Deus que você está aí. Você tem até problemas com isso. Tem problemas. Muitos problemas com isso, mas são inegociáveis. Você é uma das poucas pessoas que eu conheci ao longo... Eu perdi muita oportunidade na minha vida de estar bem melhor pela firmeza. Pela minha, entendeu? E de chutar a canela na hora disso. Exatamente. Esse tipo de coisa. Eu acho que o único senão que eu faria é esse, né? Você não dá as costas só. Você não faz, mas você também bota o dedo na ferida. Eu sou o inverso de você. Eu não quero isso pra mim. Você vai e sai. Eu já falo logo, seu patife, seu pilantra, seu isso, você me conhece, né? O próprio setor, Gauchinho, me lembro que a gente fazia, e aí vou dar uma ilustração para as pessoas que nos acompanham. A gente fazia, você foi um dos caras que me ensinou isso. Você faz um evento, você coloca seguranças e você tem que pegar o RG, porque a empresa que você contratou para fazer a segurança do evento te cobra 50 e manda 20, ou manda 30. Por isso que você pede os documentos. Eu quero o RG de cada um aqui, para eu ver. Exatamente. É uma coisa terrível. Dentro do... nós estamos falando
dentro do próprio mercado. Então, o mercado não é o público que precisa ter predisposição. Nós precisamos sanear internamente. No bar, Gauchinho, o prestador de serviço do bar. Você lembra o que você me ensinava? Terrível. Terrível, terrível. Se você não ficar em cima e não fizer aquilo, você está perdido. Conta no começo, conta no final, não tem jeito. Outra coisa que eu aprendi, lembra de metragem de fechamento? Gauchinho do céu. Eu me lembro, eu vou contar uma piadinha para você. Acho que na década de 1980 eu comecei a ganhar bem e houve um entupimento no banheiro da minha casa. E eu chamei uma daquelas desentupidoras, Roto-Ruta, só que era caríssimo. Caríssimo o metro quadrado. Gauchinho ficava olhando ele e ele ficava rolando aquele negócio. E eu não sabia se estava rolando 1 metro, 2 metros, 3 metros. Eles cobram por metro. Por metro. E aquilo vai rolando e você não tem. É uma espiral que você não sabe quanto tem. É a mesma coisa o fechamento. Né? Aqueles gradis de fechamento. Se deixarem, eles vão cobrar metros e metros e metros. Agora, quem é que fez isso? É a pessoa que presta o serviço para você. Eles, dentro do próprio setor, nós não precisamos do público. Antes a gente tem que sentar, gente, vamos fazer o seguinte, teve essa pandemia, vai ter que tudo mudar, você não vai poder mais me roubar na metragem do segurança, você não vai poder mais me roubar nisso. Do fechamento, o banheiro, prefeitura, não tem esse negócio de... É isso que a gente está acontecendo. Notinha maior, né? Vai ser muito... Eu acho que vai ficar eventos pequenos, porque as pessoas aprenderam. Todo mundo vai ter que se adaptar ao mercado, eu acho. Exatamente. Hoje você entra numa adega, bota uma mesinha de som, um tecladinho de forró e tá fazendo a festa, cara. Tá fazendo a festa. Mas voltando aqui, do que a gente estava falando do Custo Brasil, do que a gente estava falando aí da pressão que vai vir em cima de alguns estados, né, para que eles possam ter recurso da União. Agora, não podem também fazer o que quiser, vou contratar, fazer concurso. Já que a Angra sem censura, aqui em São Paulo, o Boulos apareceu com uma coisa sensacional. Eu classifiquei no meu Twitter da pirâmide financeira do Boulos. Qual foi a boa dele? Me conta. Ele acha o seguinte... Ele é um artista, né? É um artista. Ele disse que há um déficit de previdência porque não tem concurso. Porque quanto mais concurso tiver, mais gente vai entrar, mais gente vai pagar. E vai ter mais contribuição. Ou seja, alguém vai pagar essa... Não parece para essas pirâmides, a pirâmide financeira, né? Que todo mundo vai entrando, alguém vai... Lá no final, alguém vai pagar essa conta. Olha a cabeça... Estoura para alguém sempre. Alguém vai... Então, ele já quer abrir ali, resolver o problema da Previdência da Prefeitura de São Paulo através de concurso. Bom, aí a gente entra no grande... aquilo que é perigoso demais em todos os sentidos. E eu vou explicar para você. A gente está falando de reforma tributária, vai saber o que ganha, né? Como melhorar o que ganha, pode até ganhar mais o governo. O Paulo Guedes está falando de algum imposto. Duvido que o presidente Bolsonaro aceite esse imposto sobre as operações financeiras, a CPMF, ou mesmo as digitais. Porque que seja 0,10%, você já está num banco digital, você não quer tarifa, você vai transferir isso, né, para um governo. Mas, Gauchinho, eu acho que o público entenderia, o povo entenderia. Existe um grande um guru da administração financeira que diz o seguinte, que preço é aquilo que você paga, valor é aquilo que você recebe. Preço e valor são duas coisas diferentes. Diferentes, verdade. Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Você pode pagar um preço alto pelo seu imposto, desde que o valor do que você receba seja alto. Também. Então, uma coisa é cara ou não, depende do que você recebe em troca. E aí esse é o grande problema. Então, você recebe 10 ou R$1, vamos dizer assim, e o governo te devolve. Veja bem, eu não estou falando esse governo, tá? Vou deixar bem claro isso. Os governos devolvem para você 10 centavos. Porque no meio do caminho,
Mas isso é nos municípios também. Também, Você paga um evidentemente, absurdo evidentemente. de IPTU. Olha, deixa eu te. Só para Claro, claro. te deixar bem ciente aqui. Olha, qualquer casinha aqui em Angra dos Reis é R$ 1.000, R$ 800, R$ 700 um IPTU. Qualquer casinha, tá? Não precisa ser muito grande, não. Casarão, tá? É um IPTU caríssimo. O combustível aqui é um dos mais caros do Brasil, se não for o mais caro do Brasil. Eu não, E você não vê isso de volta para a população. eu acho que eu cometi um erro aqui, que eu não consegui. Eu posso ver se eu consigo dividir uma tela com você as pessoas que nos assistem? Vamos ver se eu consigo aqui, tá? Vamos ver se eu consigo. Sim. Vamos Tá. ver. Eu preciso da sua autorização, hein? Infelizmente não tem como. Mas eu ia te mostrar aqui, eu vou ler enquanto estou mostrando aqui, tá? Tá. Olha, depois, se você quiser, Galtinho, eu até vou te passar, chama Datapédia. Datapédia, Peedia. Datapédia em Angra dos Reis. O que é? É um organismo que utiliza vários, o IBGE, o IPEA, vários dados populacionais, econômicos, e das cidades. Então, seria até legal, porque eu esqueci até de falar isso com você, porque a gente ia entrar no Rio de Janeiro, ia entrar em Angra, e aí você vai ver aqui, eu vou descrever para vocês, finanças públicas. E eu estou carregando aqui o dado, as despesas de Angra. Isso que eu queria... Exatamente. 800... veja bem, esse é um dado ainda velho, antigo, de 2016. Mas dá para a gente ter uma ordem de ideia. Isso. No total, mais ou menos 855 milhões. Esse foi o total de despesa em Angra dos Reis. E aí a gente coloca... você sabe quanto é desses 855 milhões, pessoal e encargos sociais? 550. 550 é com pessoal e encargos sociais. O município inflado, a máquina inflada. Mas o que aconteceu? E aí é outro dado que eu trago para você. Em 20 anos, nós tivemos aí 80% do aumento do funcionalismo público no Brasil. Quem menos cresceu foi a área federal. É bem pouco. E aí, só para você ter ideia, nesses 20 anos, a população aumentou em... Então, aí são dois dados, né, que a gente precisa fazer um cruzamento deles. A população, você podia até dizer assim, não, mas é que aumentou a população em 50%. Quer dizer, os servidores municipais aumentaram em 50%, em 83%, e a população do Brasil em 50%. Esse é um dado. Isso tem muito a ver com o quê? Também emancipação de prefeituras. Você criou mais... E aí despesas, você criou mais... alguns são até importantes, né? Você criar alguns municípios. Sim. Mas você foi criando outros que... Não. Aqueles negócios de Minas Gerais que a gente vê lá deles. Isso, pelo exatamente. amor de Deus. Cidade de 3 mil habitantes, 5 mil habitantes. Isso, 2 mil, né, Gauchinho? 2 mil. Eu já fiz rodeio e festa em cidade de 2.500 habitantes. E aí as cidades em volta vai lá e completa, dá público na festa. Né? Isso aí tem necessidade disso? Eu acho que aí já não, né? Se dependesse do Paulo Guedes, ele ia diminuir bem esses municípios. Mas você imagina você mexer num negócio desse? Eu me lembro de uma piada, né? E mexer mesmo nesse vespeiro, que é a reforma administrativa, que é necessária. O que o governo teve que fazer? Uma negociação política. Vai valer as regras para os novos contratados. Para aqueles que têm direitos adquiridos, não vai mudar tanta coisa assim, tá? E para os membros do Judiciário e membros do Congresso, não vai mudar.
não atinge esse pessoal. Mas mesmo assim, se a gente fizer um planejamento daqui para agora, estima-se de uns 350 milhões de economia. Agora, você imagina se pudéssemos fazer isso de uma maneira geral. E aí é o grande problema, são os privilégios. Eu não estou falando daquela UPA... Cargo comissionado, Denis. Exatamente. Eu não estou falando daquela enfermeira da UPA de 24 horas que tem aí em Angra dos Reis, daquela professora da Escola Municipal de Angra dos Reis. Eu estou falando daquele desembargador, Gauchinho, que ele ganha, vai juntando um monte de coisa, termina com 60 mil, 80 mil reais, e tem motorista, com e tem todos os benefícios. Auxílio terno, auxílio moradia. Combustível, carro, eles têm. Exatamente. Então, você está vendo que, de um lado, você faz a reforma tributária, que é importante para quebrar o custo do Brasil e fazer a economia crescer, que tem uma ligação com a reforma administrativa, que é importante para você gastar menos, o Estado gastar menos e gastar bem. Gastar certo. Certo, você entendeu? Então, as coisas começam, todas elas, a fazer um certo sentido. E aí a gente volta aonde que eu falei logo no começo? Senta no Congresso com o nosso amigo Maia, senta com o Alcolumbre e vamos negociar. Agora, eu sei, o teu ouvinte sabe, o teu telespectador sabe, a gente quer o melhor para o Brasil. O que será que acontece, né, Gauchinho? Mas aí é um outro tema, você que vai falar aí. Pois é. O que acontece? Não, é porque, sabe, o que eu vejo muito aí, o Brasil acostumou, né? Mal acostumado as pessoas. Toma lá da cá, barganha, faz parte da vida social, tá? Até dentro de casa, né? Na família. E na política, reflete, na vida pública também. Se você me dá isso aqui, eu te dou aquilo ali. E aí, o pessoal, infelizmente, o Brasil tem esse vício, né? A política. Eu acho que o pior disso tudo, de mudar isso, essa reforma administrativa e fiscal, aí, tributária, vai ser isso aí. Muita gente vai perder. Desses caras, na cabeça deles está perdendo. Mas eles não querem saber. Mas é importante. A economia, você me fez uma pergunta, o que você acha que vai acontecer com a economia? Gauchinho, se a reforma tributária e principalmente a reforma administrativa não for resolvida no primeiro trimestre, nós vamos ter grandes problemas. Vamos ter recessão. Isso aí é inegável. Saiu muito dinheiro, né, Denis? Aí você tem a questão da pandemia, a questão do estouro do teto, a inflação. Saiu muito dinheiro. Essa situação passa necessariamente por esse viés político. E você falou de um dado muito importante, que é o nosso custo, que entra também no custo Brasil, que é a corrupção, né? Bota na conta aí. Exatamente, da obra pública. Isso. E aí, Gauchinho, tem muito a ver com a nossa tradição, que isso vem do tempo da colônia. Porque é uma mistura. Quando Dom João VI chegou, até estava com um livro aqui, 1808, né? Falando sobre Dom João, Dom João VI, misturou-se o que era da coroa, o que era do Brasil, era tudo uma coisa só, Gauchinho. O privado e o público era uma coisa só, né? E aí nunca teve meritocracia. Quem te bajulasse mais, quem era muito pertinho, então a corrupção se fazia ali pelos favores, né? A troca de favores. Naquela época. Né? Já naquela época. Se a gente analisar, essa é a nossa herança da nossa colonização. Igual do rádio, lembra que eu te contei a história? Exatamente. E eu viajando com o Tonico Tinoco, já era Tonico, Tinoco e Zé Paulo. Ele me contou, na nossa época não tinha jabá, já tinha jabá. Nós dava um saco de milho, pato, uma marreca para o cara tocar nós na rádio. Era assim. Já tinha isso. É histórico, né? Tudo no Brasil faz parte do... Eu estava com muita esperança. Eu acho que você não vê casos de corrupção assim dentro desse governo. Eu acho que as pessoas ali, acho que é meio que uma lei assim de... Ele traz no cabresto. Parecia que, sabe aquela lei dos muçulmanos de cortar mão? E é isso que está incomodando, não está? Tu não acha que é isso que está incomodando? Com certeza. Isso tira privilégios, né? Tira privilégio. Essa reforma administrativa que eu tanto falo para você,
E aí tem essa piada, né? Que tinha um gato que comia ali todos os ratos, né? Ele vinha, pegava eles de surpresa, então matava os ratos. E aí os ratos fizeram uma convenção de ratos, né, daquela casa. E aí todo mundo dando ideias para lá, e um levantou e falou: já sei o que nós vamos fazer. Um dos ratos. Nós vamos pegar um cordão com um sininho, vamos colocar no gato. Quando ele começar a andar, a gente vai ouvir o barulho, ó, a gente corre. Aí todo mundo aprovado, maioria, tá aprovado, ótimo, ótimo. Aí um gatinho levantou e falou assim: mas só uma questão de ordem, quem que vai colocar o sino no gato? Eis a questão. Quem que vai colocar o sino no gato nessa reforma administrativa? Pois é. Então, a gente precisa saber, né, quem que vai realmente, ela é de suma importância. Volto a dizer, eu não estou falando da professora da Escola Municipal de Angra dos Reis, que tem muita gente boa, que trabalha, honesta, que está ali, firme. A merendeira. A gente viu pedagoga. Nessa pandemia, os profissionais de saúde, Gauchinha não teria tanta coragem como esse pessoal teve, de enfrentar na linha de frente, né? E ali, e dia, e noite, dia, e noite, dia, e noite. Aliás, eu abro o meu programa no rádio todo dia, mandando um abraço para esse pessoal. Então, pedindo a Deus que abençoe na saúde. Mas esse que está ali, ele olha para o lado, ele sabe quem é o cabide de emprego, o paletó que fica na poltrona. É preciso realmente na carne, nós vamos ter que cortar na carne, mas ninguém quer botar o sino no gato, né, Miel? Porque quem colocar vai morrer. O sino no gato. Quem colocar... Essa foi boa. Verdade, meu amigo. Cara, você sabe que eu tenho... nós estamos chegando com 1h21. Nem imaginei. 1h21 de live. Um papo maravilhoso aqui. A galera aqui, tem gente mandando recado, que tem gente que não gosta de participar ali, mas manda no WhatsApp aqui. Que bom. Tá? Estão adorando. O pessoal lá de Garatucaia, quero mandar um abraço para Raquel Rodrigues, lá em Garatucaia, no início de Angra dos Reis, vindo da capital, lá do Rio de Janeiro, chegando na divisa lá com Mangaratiba. Tem a nossa querida Garatucaia, adoro aquela praia lá, aquele cantinho maravilhoso. Lá está a nossa amiga Raquel Rodrigues. Um abraço a todos aí que estão participando conosco. Então, Denis, eu quero te perguntar um negócio aqui. Eu fico assim, às vezes... eu tenho uma curiosidade de saber disso, porque lá atrás, não sei se você lembra, quando nós éramos meninos, né, você via muito o governo militar, e até uns governos, no Rio Grande do Sul eu vi muito isso, entregando casas populares, fazia para as pessoas. Você lembra desses programas? Sim, sim, sim. Pois é. Qual a dificuldade? Você viu que hoje, tudo bem, hoje fizeram Minha Casa Minha Vida, aquela coisa, o cara paga, né, aquela coisinha, tal, ganha um subsídio lá, tal. Então, não é como... por que hoje você acha que, já que você é da construção civil, sumiu esse negócio de habitação? Quanto você acha que custa hoje uma casinha popular? Se você fizer um negocinho chuto, né, com responsabilidade, sem superfaturar nada, você pegar um cara honesto na vida pública, você acha que custa quanto hoje uma casinha popular para entregar para um cara desse que mora na rua ou que não tem, ou que vive de aluguel, nos municípios? A gente começar pelos municípios. Casa para todo mundo. Você acha que hoje, como construtor, sei que você fazia essas obras suas aí, uns condomínios chiques, bacanas e tal, mas você tem esse feedback aí. Você acha que custa quanto hoje? Por que a dificuldade, meu amigo, da gente fazer casa popular nos municípios? Bom, eu vou... parte da resposta está dentro daquilo que eu falei para você. A gente gasta mal, o governo gasta mal. Gasta com pessoas. Não tem mais programa habitacional. E aí não sobra para nada. Mal sobra para a educação, mal sobra para a saúde. Então, pode ter... Esse é um ponto. O segundo ponto, e aí eu diria para você, que tem a ver muito com... A gente chama no mundo corporativo core, coração, foco. Para mim, não vejo isso como o foco do governo.
né? Não é E foco, né? ele deve passar isso para quem tem condição de fazê-lo. Mas aí a gente entra de novo na questão da corrupção. Por que não deu certo? Também por causa disso, porque começou a ficar caro para o governo. Uma casa era o custo de duas. Eu estava te falando que... Duas, três, né? Já falaram para mim. Exatamente. Eu estava te falando que hoje, o que eu faço? Eu procuro áreas que, basicamente, assim, ó, entre 5 e 7 metros quadrados de frente, com 25 a 30 de fundo. Nós estamos falando aí mais ou menos 300 metros quadrados, 210 metros quadrados, tá? Aqui dentro da legislação do mercado regulado de São Paulo para a construção civil, com esses 210, você pode fazer mais 210, que aí são área útil, varanda, uma série de coisas. Então, você pode construir por volta de 400 metros quadrados, nessas regiões que eu te falei. E ali, eu tenho um custo de terreno, que são barato, né? Enfim, eu consigo colocar essas casas que custariam 240 mil reais, eu diria para você que não custaria 60 mil reais. Isso. Claro que não tem uma área de lazer, não tem uma área mas a casa, 2 dormitórios, não são casas, né? São predinhos que eu faço, 3 lajes, 4 apartamentos por laje. O último apartamento, ele é de 2 dormitórios, mais ou menos uns 42 metros quadrados. Os outros são de 27 a 30 metros quadrados. Então, o custo está por volta ali, como não tem, R$800 o metro quadrado. Então, se você considerar aí uma casa aí de 50 metros quadrados, nós estamos falando aí de 40 mil. Esse seria o custo. Mas aí vem a questão dos impostos, vem a questão... Tudo aquilo que a gente já colocou dentro desse pacote. Mas eu ainda acho que há setores que o governo deveria priorizar. E ali, pontualmente, trabalhar com a iniciativa privada, mas você até falou assim, não, mas uma pessoa honesta. Eu me lembrei daquela história da Grécia Antiga, sabe? Que o cara saiu com uma lanterna, procura um homem, você lembra dessa história? Você está ali, botar o gauchinho com uma lanterna, procura um cara não corrupto. Não corrupto, com uma lanterna, andando dentro de uma gruta. Você não vai achar. Infelizmente, gauchinho. E falo isso, sabe por quê? Né, cara? Mas sabe por que eu te falo, gauchinho? Eu vou fazer uma meia-culpa aqui. Eu já falei isso para você uma vez, no seu programa de rádio, que tem uma grande audiência, é uma audiência rotativa, eu vou falar de novo. Corrupção, gauchinho, é um balcão que tem 2 lados, e a gente não pode esquecer que ele tem 2 lados. O que corrompe e o que é corrompido. E o que é corrompido. A gente comenta muito isso aqui. É o guarda ali que... você dá o documento com uma notinha de 20, é o carinha ali para eu consegui alguém que me consegue uma coisa na fila, é a nossa cultura. Não adianta a gente ficar apontando, está dentro de nós. Eu vi recentemente, até acompanho dentro do nosso, até para finalizar mesmo, a gente está falando sobre também, né, a questão da grande possibilidade que a gente tem, que é o agronegócio. Você vê como é que ele cresce? É uma coisa absurda. Segurou a peteca, né? Junto com a construção civil. Isso. Aí que eu falo para você, que aí eu vejo certos setores, e aí as pessoas precisam entender. A gente precisa criar, claro, é um olho no peixe e outro no gato. Vamos olhar. Mas enquanto a China for a panela do mundo, essa panela precisa ser preenchida com comida. Ela precisa ser enchida com comida. E quem vai fornecer somos nós. 42% da proteína de porco do Rio Grande do Sul é para a China. Você imagina? Só a China consome 42% da proteína suína. Então, a gente precisa saber lidar lá, né? do que é produzido. Né? Não adianta. E aí eu falo, quando eu falei para você que é dentro de casa que a gente resolve, a gente dentro de grupos vê críticas para lá, para cá, mas eu vou aqui dentro da minha casa, eu vou encontrar uns 2 ou 3 produtos chineses. O que adianta eu ficar falando mal da China se eu mesmo estou consumindo produto chinês dentro de casa, gente? Então a gente precisa ter essa visão que é negócios. É que nem filme de máfia, Business. Nada pessoal, somente negócios. Infelizmente.
É isso mesmo. Pô, quer dizer, então, que uma casinha popular hoje eu consigo fazer com 40, 50, 60 mil reais Exatamente. para E num entregar, prazo, e para num entregar para prazo, uma família carente. Que aqui, coisa. mas eu vou te falar também como não é só no Brasil que a gente tem esse problema. Eu vou te dar o nome de uma É. empresa, ela já foi embora, chama Romex. É uma empresa do México. E Sim. ela fazia a casa, Gauchinho, em 10 dias. Em 10 Olha. dias. E porque é tudo aqueles pré-moldados, entendeu? Eles chegam, que Sim. nem nos Estados Unidos, né? Drywall, pá, pá, a parede já vem tudo. E aí, como é que era a abordagem deles? Eles não tinham stand de venda. Eles estavam ali no metrô, num trem, num ônibus, e abordavam algumas pessoas. Você quer ter uma casa? Eu estou pagando aluguel. Não, olha, a gente consegue para você aqui com o valor de uma prestação de R$ 200, R$ 300. E foi fazendo isso, né? Porque eles já teriam um crédito pré-aprovado com a Caixa Econômica, porque é um modelo econômico, né? Só que sabe o que essa Romex fez? Mandou milhões e sabe onde era a sede da Romex? Na cidade lá daquele que fugiu do México, lá o traficante, lá o El Chapo. É o Chapo. Então, já que é Angra sem censura, espero que eles não me matem, mas eu acho que ali era simplesmente lavagem de dinheiro. Então você vê que até nisso tem corrupção. Eles não construíram uma única casa e mandaram supostamente milhões aqui para o Brasil. Aí você imagina um setor que está todo mundo ali ávido para isso, todo mundo quer uma secretaria, né? E aí entra a reforma administrativa, que o presidente cortou a secretaria, cortou o ministério, e a chiadeira que teve. Então está todo mundo querendo isso. Eram 29, né? 29, 28, exatamente. Né? Isso faz parte do poder dele. Ele percebeu isso. Olha, tem que cortar, porque não tem como de conviver dessa forma. Claro que, como eu te falei, para passar a reforma, passar o orçamento, passar a reforma tributária, passar a reforma administrativa, o plano Mansueto, passar a questão dos privilégios, né, vão ter que ser atendidos de uma outra forma. É muito difícil. Mas sem essas reformas... Precisa, né? Precisa. Sem essas reformas, Gauchinho, a gente tem tudo para decolar de novo. Eu falei isso para você no ano passado. Quando passou a reforma da Previdência, que todo mundo falou que nós íamos morrer, que ia ter um colapso, que as pessoas não iam ter que trabalhar o resto da vida. Nossa, Perdemos direitos. Perdemos direitos, exatamente. Uma coisa terrível. terrível. E agora precisa perder alguns privilégios. Acho difícil, mas o governo vai ter que... E o privilégio, por incrível que pareça, não é do povo, é dessa gente aí. Dessa gente que está lá. Que está lá, que comanda. E aí o privilégio. E aí, na reforma administrativa e tributária, é a que é a mais difícil delas. É a mais Principalmente a administrativa. A administrativa é a mais importante, Gauchinho. Pois é, e é a que mais vai ter problema. Porque vai mexer no privilégio desses, o perdão da palavra, Angra sem censura, desses vagabundos. É isso aí. Exatamente. Aquele cara que acumula muito. Exatamente. Cara, que prazer, viu, te receber aqui. Eu que agradeço. Ó, eu quero falar mais uma vez aqui, ó. Quem gosta de uma... Eu sou apaixonado por biografia. Gosto demais. Li aqui do Dr. Roberto Marinho, do nosso vizinho aqui, o seu Samuel Klein, o fundador da Casas Bahia. Casas Bahia, exatamente. Ele era o nosso vizinho aqui, ó. Dava na rodovia todo dia. Que Deus o tenha. Gente boa, seu Samuel Klein. Então, aqui, ó, uma biografia fantástica do pai do Denis aí, ó. Grande apresentador. Eu vou fazer uma coisa para você aí. Foi deputado também, né, cara? Deputado. Deputado. E foi o primeiro secretário de turismo do governo de São Paulo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar 2 exemplares para você aí, fazer um sorteio aí. Aqui no Angra Sem Censura? Exatamente. Legal, olha aí, galera. Ó, vocês que estão ligados conosco aqui, principalmente esse pessoal. Olha, eu tenho um pessoal aqui que é amante da leitura. A Raquel. Tem um monte aqui, ó. Tem o Jaime. Tem uma galera que sempre participa aqui. O Alexandre. Próxima segunda-feira você já pode fazer esse sorteio. O Alexandre, lá de Santa Catarina, também, que participa. Ó, leitura fantástica aqui, ó. Sim. Nossa, muito boa. Aquela passagem dele foi para os Estados Unidos.
Eu sei que está no encerramento, mas a pessoa fala, você sabe que foi ele que inventou o comentarista, né? Sim. É ele que inventou. Por quê? Eu vi você fazia a transmissão de rádio e você devolvia para o estúdio. Quando você devolvia para o estúdio, ficava tocando música e perdia audiência. Sabe o que ele fez? Ele chamou Geraldo Bretas, que trabalhava com ele na Gazeta, e falou: Sim. A gente não passa para lá, você fica fazendo comentários sobre a partida. Vamos fazer um bate-bola. E veio aí? E surgiu o bate-bola, né? É isso aí. O comentário que hoje é um sucesso, né, na área esportiva. Não, todo mundo, hoje você tem um comentarista que fica comentando o jogo ali. A Laudiana chegou agora aqui, Solice. Laudiana lá do Bracuí. Já tô no final, Laudiana. Mas vai pro canal do YouTube, do Angra Sem Censura, tá? Muito importante vocês saberem o que rolou aqui é de suma importância para todo mundo, né? Nós que somos politizados, tentamos nos tornarmos aí politizados. E tem muita gente aqui esforçada demais na nossa cidade. Oba, não esquece de colocar meu nome, por favor. Ó, o Jaime, aqui, ó. É o Jaime Teixeira. Rapaz, esse cara tem um projeto maravilhoso, cara. Ele vai participar aqui, ele já participou no rádio. Uhum. Ele faz aquilo que a gente adora, né? E cuida dos animais. Ah, que bacana. Ele tem uma página no Facebook aí totalmente voluntária, não tem dinheiro público, né? São doações, e ele faz um trabalho aqui, meu amigo, de resgate. Vou acompanhar. De resgate, uma coisa chique demais, muito legal o trabalho dele, do Jaime. Eu vou trazer ele aqui, ele e mais uns parceiros dele vão falar no dia 14, viu? É o dia da live da Defensoria dos Animais. Nós vamos falar dos animais de rua de Angra, quem defende. Nós vamos falar do nosso castromóvel, que foi montado com 300 mil reais, e até agora a gente não viu esse castromóvel nos bairros. Eu quero falar desse castromóvel. É dia 14, viu? É dia 14 de dezembro, tá? Agora, dia 7, a próxima segunda-feira, nós vamos falar com o vereador eleito, Branco, do Bracuí, que é o único representante aqui do 4º Distrito, né? Vai conversar conosco aqui, com alguns líderes comunitários aqui do Parque Mambucaba, e ele vai dizer aqui o que ele pretende, quais são as demandas de toda a nossa região aqui, que infelizmente, foi o único, né, que a gente conseguiu, e eu quero parabenizar o Branco e toda a sua equipe, que a gente conseguiu eleger para nos representar aqui no 4º Distrito de Angra dos Reis. E o Branco está com muita vontade de ajudar o nosso 4º Distrito aqui. Eu vou receber ele no dia 7 para falar. Denis, foi um prazer, cara. Obrigado. Vou inventar outros temas aqui, esportivo, alguma coisa, para te chamar de novo. Muito obrigado pela oportunidade. Olha, o Jaime está falando ali, seja bem-vindo à página do Defensor da Causa Animal, Denis. Ele falou. É de Angra, procura lá. Vou procurar e vou eles fazem um trabalho maravilhoso. Ótimo. E trabalho maravilhoso também o seu. Eu agradeço aí a oportunidade. Aprendo muito com você. Você, como você disse, é um irmão que a vida me deu. E graças a você também, né? Nós temos aqui o nosso Grêmio, isso aí é um outro. Eu tenho dois corações, né? Eu tenho aquele que me mantém vivo e tem aquele um da direita aqui que é azul. Eu ia falar para você assim, eu não gosto de futebol, eu acho que tem coisas mais importantes, essa questão da pandemia, a gente tinha até que usar uma máscara, eu vim aqui de máscara também. Olha aí, é o nosso Grêmio, estamos nos recuperando. Já são 9 jogos, já estão... 9 jogos. Na minha página eu vou colocar, eu coloquei um mantra. Quero mandar um abraço aqui para os flamenguistas, os botafoguenses, os hoje, né? Fluminense. Hoje é aniversário, né, do flamenguista que tá alegre, né? Porque hoje é aniversário da conquista da Libertadores. E amanhã, é verdade. E amanhã vai ser aniversário da conquista ali do Campeonato Brasileiro. Os caras estão... Sim, os caras ganharam tudo no ano passado. Foi Fluminense, Fluminense ganhou daquele outro time. Sensacional. Ganhou daquele outro. Parece uns moranguinhos dentro do campo, tudo vermelho assim, né? No campo verde, né? É aqueles lá. Isso. O Vasco arrancou um pontinho de São Paulo com o Sapinto e só o Botafogo que não deu certo, mas vamos embora. Pois é. Você gosta do Botafogo também, né? Gosto. Tem uma ligação
Eu gosto também do Botafogo, gosto do Santos também. Né? A gente gosta de futebol bom, bom futebol. Eu era menino, via muito falar de Pelé, né? Eu queria ver aquele negócio. Ficava tentando ver na TV do vizinho, não tinha TV, né? A gente tentando olhar para ver se via o Pelé jogando, era uma coisa doida. Maravilhoso. Mas, ótimo te receber aqui, viu? Muito obrigado, de coração. Vamos falando. Valeu. Um beijão, um abraço para todos aí. Grande abraço. Obrigado, igualmente aí para todos. Tá Valeu. Bom? Valeu. Bom, gente, então chegamos ao final de mais um Angra Sem Censura. Valeu pela participação de todos. Olha, um assunto muito importante que rolou hoje, né? Vamos falar de vida financeira de município. Você viu? Uma coisa que eu tinha curiosidade de perguntar aqui. Uma casa popular. Por que isso ficou lá no passado? Nenhum governante municipal faz mais isso. Que é um planejamento, né? Um programa habitacional. Tirar essas pessoas da rua e dar uma casinha. E por aí vai. Né? Então, você viu como é que é barato? Então, gente, é boa vontade, honestidade, dá certo. Dá certo. O mais difícil é achar pessoas honestas que façam esse trabalho. Mas eu acredito no Brasil. Eu acredito nas pessoas ainda. Bom, segunda-feira que vem eu estou de volta. Tá? Muito obrigado. Amanhã eu estou no rádio, a partir das 8 horas da manhã, com o nosso Bom Dia Brasil lá na Litoral Sul. Tá? E segunda-feira que vem eu estou de volta aqui com o nosso Angra Sem Censura. O convidado é o vereador Branco. Tá? Vereador Branco vai estar conosco aqui, o único eleito do 4º Distrito. Vai falar pra gente aqui. Até a próxima live. Isso, Jaime. Valeu. Muito obrigado. E vamos falar aqui do 4º Distrito. As demandas. Né? O nosso querido Branco eleito vai dar aquela força. Vamos ver o que ele pode estar adiantando o nosso lado aqui também. Na área, lá no Legislativo do nosso município. De mais a mais, uma grande semana para todos, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada família e tenhamos aí o resto de semana maravilhoso pela frente. Até segunda-feira que vem. Talvez, eu não sei, pode pintar ainda essa semana uma live, aqui um Angra Sem Censura extra aí, extraordinário, tá? Com a participação de um deputado e de presidentes de partidos aqui do Rio de Janeiro, tá? Que estão pleiteando lá o negócio da eleição, que o trem tá pegando fogo lá. Só que você não vê na televisão, você não vê em parte alguma o pessoal falando disso, né? Estão escondendo, mas nos bastidores da política a coisa tá fervendo, tá? Tem agora um manifesto aí agora dia 26, eu acho, uma manifestação lá no Rio sobre as eleições, o que aconteceu, a falta de transparência, tá? Então, assim, vamos ficar alerta, que de repente eu tenho aqui, né, um programa extra que a gente vai fazer com os convidados aí, vamos ver se vai dar certo, aí eu anuncio, aviso, mando um anúncio no WhatsApp de todo mundo e coloco nas redes sociais aqui de Angra, e a gente vai fazer esse bate-bola aí, saber desse deputado, a que tantas está, a quantas vai essa história toda. Laudiana, obrigado, viu? Até segunda, meu amigo. Deus te abençoe sempre, nós todos. Fiquem com Deus até segunda-feira que vem. Beijo no coração. Tchau, tchau.